Bom, pessoal, uma parte da física bem interessante também é a questão da dilatação dos materiais, né? Tem uma parte de dilatação linear, uma parte de dilatação superficial ou diária, né? E uma dilatação volumétrica, e é um probleminha que me foi lançado, uma questãozinha que a gente vai trabalhar hoje. Vamos lá. A questão é a seguinte. Um proprietário de um automóvel foi a um posto ao lado de sua residência e encheu o tanque do seu automóvel de 60 litros, numa noite fria a uma temperatura de 8 graus Celsius. Em seguida, retornou à sua casa, ou à sua residência, e guardou o seu veículo na garagem. Às 12 horas do dia seguinte, verificou que, em virtude da elevação da temperatura para 33 graus Celsius, uma certa quantidade de gasolina havia entornado, ou seja, vazado do ladrão do tanque, né? Quer dizer, do reservatório do tanque. Considerando o coeficiente de dilatação volumétrica do material do tanque, gama do material igual a 40 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, e o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina, gama igual a 1,1 vezes 10 a menos 3 por grau Celsius, qual a dilatação volumétrica da gasolina e o volume de gasolina que transbordou. Veja, por que é que ele pergunta duas coisas que aparentemente, se a gente não prestar atenção no detalhe, seriam iguais? A questão é que é, se a gasolina, né, se o material, gasolina, tiver um coeficiente de dilatação maior do que aquele do reservatório que contém o volume da gasolina, obviamente vai haver um transbordo de gasolina. Mas lembrem, o material do reservatório, do tanque de gasolina, também é um material que tem um coeficiente de dilatação volumétrica, portanto, o volume desse tanque também aumenta com a elevação de temperatura. Portanto, nós temos que medir a dilatação da gasolina e subtrair essa dilatação do volume dilatado do tanque. Na verdade, não é toda a gasolina que vai aumentar de volume que vai transbordar do tanque, tá bom? Então é uma continha meio assim disfarçada, mas a gente tem que prestar bastante atenção. O que eu vou fazer agora é retirar os dados do problema. Então vamos lá. Primeiro ele fala que o volume inicial do tanque, então eu vou representar aqui como sendo VT, o volume do tanque, é de 60 litros, e que esse volume foi completamente preenchido pela gasolina. Então eu vou chamar VG. VG da gasolina desculpa, eu vou até começar novamente aqui para falar o seguinte. Todos esses são iniciais, então eu vou colocar assim, ó. O V0 do tanque é 60 litros e o V0 da gasolina é 60 litros também. A temperatura inicial que os dois estavam submetidos é a temperatura da noite, lá quando ele retornou do posto de gasolina, que era 8 graus Celsius. E a temperatura lá ao meio-dia era, né, às 12 horas do dia seguinte e tal, era 33. Então, botar aqui, θ igual a 33 graus Celsius. Pois bem, depois ele dá o gama do material, ou seja, o gama do tanque, ele diz que é 40 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, então a gente pode apresentar assim, por grau Celsius, e a dilatação da gasolina, ele disse que é 1,1 vezes 10 a menos 3 por grau Celsius. Ou seja, a dilatação da gasolina é bem maior, tudo bem? Então vamos agora adotar essas grandezas aqui, né, essas constantes aqui para a gente fazer o cálculo. O que é que a gente tem que relembrar? Então a gente tem que relembrar a equação da variação volumétrica ou da dilatação volumétrica, que é o seguinte. Então, a equação é dada pelo seguinte: volume final é igual a volume inicial mais volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação da temperatura. Então, essa aqui é a equação que a gente vai utilizar para ambos, tanto para a gasolina como para o tanque. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer para o tanque aqui em azul. Então, o tanque vai ficar assim. Vai ficar
Nessa equação em amarelo, a gente ainda pode colocar o V0 em evidência, né? Então vamos fazer isso. Vamos colocar em evidência e vamos chegar num formato que é um formato até bem mais amigável. Vamos lá. Vai ficar assim: V igual a V0 mais, desculpa, botando em evidência, 1 mais... deixa eu até fazer o seguinte, pessoal, me perdoe. Eu estou buscando aqui o melhor caminho para a gente chegar nisso. O melhor caminho pode ser o seguinte: passar V0 para o outro lado. V0 é igual a V0 gama delta θ. Eu acho que esse é o melhor caminho, né? Porque a gente já tem aqui do outro lado o ΔV, ou seja, a variação de volume. Então, gama delta θ. Portanto, a gente está aqui com a equação final no formatinho que eu vou querer utilizar, que é esse formato aqui, ó. Então, eu vou usar isso tanto para o tanque, como vou usar isso também para a gasolina. Tudo bem? Agora sim, já desenvolvemos aquela outra equação, estou aqui com os dados, então vamos lá, vamos para o tanque agora. Então, no tanque, quero medir a variação de volume do tanque. Isso vai dar volume inicial do tanque, 60, coeficiente de dilatação do tanque, que é 40 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, e a variação de temperatura, que foi para ambos, né, tanto para a gasolina como para o tanque, foi de 33, que é a temperatura final, menos 8, que é a temperatura inicial. Bom, então, variação do volume do tanque foi... Vamos fazer a continha agora. Pois bem, fazendo a conta aqui, multiplicando 60 por 40, 33 menos 8 dá 25, a gente vai obter 0,06 litros. Bom, então esse é a variação do volume do tanque. Portanto, o volume do tanque final era o que ele tinha antes, 60, mais 0,06 litros. Isso vai resultar num volume total final de 60,06 litros. Bom, isso aqui para o tanque, tá certo? Então temos essa grandeza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui em verdinho, vamos fazer para a gasolina. Então, a gasolina. E eu vou seguir a mesma lógica. Então, ΔV da gasolina vai ficar volume inicial 60, o gama 10 a menos 3, 1,1 vezes 10 a menos 3, a variação de temperatura é a mesma, é de 25. Pois bem, o que é que isso aqui vai resultar? Vamos lá, vamos ver. Se a gente fizer a multiplicação de 60 vezes 1,1 vezes 25, isso aqui vai dar 1,65 litros. Portanto, o volume final de gasolina seria de 60 mais 1,65, que resulta em 61,65 litros. Tá, e a que conclusão a gente chega então? Então vamos lá, a conclusão é a seguinte. O que é que esse 61,65 é o volume final da gasolina, portanto ela teve um aumento, uma dilatação de 1,65 litros, o que já responde a uma das perguntas. Agora, o que transborda não vai ser isso. O que transborda é a diferença. Ou, se vocês quiserem, fazer 1,65 da gasolina menos 0,06 do tanque, ou, se vocês quiserem, pegar os volumes finais. Então, o transbordo, vou colocar aqui o transbordo, vai ser de 61,65, volume final da gasolina, menos 60,06, que é o volume final do tanque. Bom, isso vai resultar em quanto? Vai ficar, vamos lá, 61,65 menos 60,06. Isso vai ficar em 1,59 litros. E esse realmente é o transbordo da gasolina. Então, pessoal, uma questãozinha para a gente relembrar a questão dos conceitos de
de dilatação, só lembrando de que a gente tem uma relação entre os coeficientes de dilatação, tanto linear, quanto superficial, quanto volumétrica, sempre naquela razão de que o coeficiente linear é alfa, o coeficiente superficial de dilatação ele é o beta, que é 2 vezes o alfa, e o coeficiente de dilatação volumétrica é o gama, que é 3 vezes o alfa. A gente admite sempre uma característica linear. Bom, espero mais uma vez ter ajudado vocês. Valeu, um abraço.